recebemos aqui mestre Marcelo Cardoso e tenente Renato para falar do projeto Cidadão do Bem, que reúne, né, crianças de uma determinada comunidade e justamente para ensinar uma arte milenar surgida na Coreia do Sul, digamos isso, né, mestre Marcelo? Exatamente. Que até o mestre me orientou que é Taekwondo e não Taekwondo, como todo mundo fala, não é isso, Marcelo? A pronúncia correta é Taekwondo. Taekwondo. Isso. Perfeitamente. Que é a arte de usar os pés e as mãos numa luta, não é isso? Exatamente. A mais propícia para nós aí. Obrigado pela presença de vocês. Vamos falar desse projeto que está chamando bastante atenção, justamente porque não é questão de ensinar uma arte marcial. Eu acho que, acima de tudo, é algo ligado à cidadania. Esse projeto da polícia, que tem o apoio da Polícia Militar, né, da Associação Corium e também da Liga Caratinguense Tespoço, que é presidida pelo nosso amigo Rogério Silva. Vamos falar, gente, como surgiu essa ideia desse projeto. O tenente Renato, que lá do batalhão é o responsável por... Bom dia a todos. Essa ideia, inicialmente, nós fomos procurados pelo Rogério, que nos apresentou essa proposta desse projeto e que já havia sido discutida com o mestre Marcelo. Então, a Polícia Militar ela entrou aí como parceira nessa ideia e também devido ao local, ao bairro Nossa Senhora Aparecida, um local ali que estavam sendo realizadas operações repressivas no bairro referente ao tráfico de drogas. Então, essa é uma oportunidade de trazer uma nova perspectiva para essas crianças do bairro com esse projeto. Então foi feita essa parceria com a Polícia Militar, a Liga Caratinguense e a Associação Corium, idealizando esse projeto direcionado a essas crianças do bairro, inicialmente, com esse objetivo de dar ali uma nova perspectiva para essas crianças através do Taekwondo. Perfeitamente. O mestre Marcelo Cardoso já tem larga experiência, né, nessa arte de marcial. Como que a associação entrou nessa parceria? Bom, primeiramente, né, bom dia a todos, obrigado por nos receber aqui. A Associação Corium, na verdade, ela é uma associação nova, ela tem 10 anos de CNPJ. Mas a Academia Corium do nosso do nosso amigo mestre Ildeu, que foi para os Estados Unidos e hoje ele reside em Divinópolis, ela foi fundada em 88. E ao qual eu fui um dos primeiros alunos, então já são 35 anos já no Taekwondo. E o Rogério é um amigo de longa data, nós jogamos bola junto. Então, assim, quando eu fiquei sabendo que ele era presidente da Liga, eu virei para ele, por que a gente não faz alguma coisa junto? Liga Caratinguense de Desporto, Associação Corium de Desporto tem tudo a ver, esporte. E aí ele me propôs, por que a gente não monta um projeto lá para a polícia, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, que é o lugar que ele morou, que ele nasceu. Segundo ele nasceu lá da comunidade. Eu falei assim, fechou, vai encaixar direitinho. E aí nós montamos o projeto, o Rogério tinha o contato lá do capitão, né? E aí ele entrou em contato, nós fomos lá, nos reunimos, e até na época, quando nós reunimos lá, eles perguntaram o que precisa para poder dar aula. Precisa ser o local e as crianças. Mas não tem... Não, vamos começar. O negócio tem que começar. E aí começamos a fazer o trabalho de campo. A polícia começou a oferecer, começou a fazer, vamos dizer assim, um marketing no local, né? Fazendo a comunicação à comunidade. E aí nós montamos o projeto para 50 crianças no bairro. Só que hoje já tenho crianças de outros bairros que vão, né, treinar lá no batalhão da polícia. Então é para a cidade toda. Então, assim, a gente quer sempre levar essa modalidade marcial, que a base principal dessa modalidade é disciplina. E a disciplina ela envolve o quê? Não é só o menino ser um menino ou um adolescente educado, não. Ele tem que ser um bom cidadão, ele tem que ser um bom aluno, um bom filho, além do bom praticante, né? Sim. Eu acho esportivo. Que o essencial da disciplina é a pessoa aprender a distinguir o certo do errado, né? Isso aí também eu acho que está fundamentalmente ligado à questão das disciplinas, né? Exatamente. Eu até tenho uma frase que eu falo para os meus alunos, se eu posso contar para minha mãe o que eu estou fazendo, não posso, então é errado, não faça. Sim. Posso contar, faça. Então o Taekwondo ele é muito baseado nisso, seguir regras. E as regras a gente vai impondo.
como a gente já sabe, não roubar, não matar, não xingar. Eu até, na época que a gente faz a palestra, conversa com os pais... Não xingar eu acho mais difícil, viu? Não, mas isso é o que a gente escuta desde pequeno. Sim. Até quando a gente reúne lá com os pais, eu sempre falo, né? A gente está fazendo um trabalho com o Taekwondo para evitar que a polícia tenha trabalho depois. Sim, verdade. É aquilo uma coisa, principalmente mais da minha geração, que era um tipo de pensamento, falava, né? Os pais eram mais rígidos, falavam, estou te batendo agora para quando você crescer a polícia não te bater. Muitos amigos meus ouviram isso, entendeu? Então era questão de desde cedo, igual aquilo que eu falei, ter discernimento entre o certo e o errado. A gente, igual eu sou um dos primeiros alunos do IDEU, eu falo que da forma que eu aprendi, eu não ensino. O que é isso? Eu aprendi de uma forma que há 30 e tantos anos atrás, a gente não podia aplicar determinadas coisas hoje. Então hoje foi feita uma evolução. E essa evolução passa por cursos, passa por experiência, passa por vivência, certo? Passa por erros cometidos no passado. Então hoje a gente consegue agregar muito nas famílias, onde eu falo para os pais. O que eu ensino aqui é basicamente o que vocês pais precisam. Só que hoje nós temos alguns contratempos, que é telas, que atrapalha muito o desenvolvimento da criança, certo? A sociedade num contexto geral, onde muitas pessoas entendem que aquela forma que você está fazendo é errado, e na verdade não é. A arte marcial, ela é a mesma coisa que uma questão militar. A arte marcial, ela veio do militar. Ela foi criada embasada nos princípios militares. Então o que a gente ensina é basicamente o que a polícia ensina para os seus, que na verdade ensina não, treina com seus policiais. Então nós treinamos, né, ensinamos os nossos alunos para que eles sejam um cidadão do bem, como é o projeto, o nome do projeto. Que a gente quer transformar essas crianças, e não só as crianças, o aluno, porque a Associação COR, ela tem uma preocupação em não apenas o aluno, e sim a família daquele aluno. Porque não adianta nada você trabalhar um aluno que ele seja disciplinado, que ele seja estudioso, que ele seja educado, se a família dele não for trabalhada paralelamente. Então nós criamos isso aí para poder facilitar. É até o nosso propósito da gincana educacional que nós temos. Que a associação já promove essa gincana há um determinado tempo, né? E são muitas vezes alimentos, né, que são arrecadados, distribuídos para instituições alimentos, aqui em Caratinguense. Agasalhos, presentes de Natal. E aí que vem a questão mais importante, o social. Que o pai, a mãe e o aluno, eles entendam que eles podem contribuir para uma sociedade melhor. Eles podem contribuir para que, igual eu falei no ano passado, foram 2.500 presentes arrecadados. Seriam 2.500 sorrisos a mais no Natal. Então, o pai e o aluno, ele pode entender que ele vai contribuir para isso. E aí entra todo um contexto, a logística que a polícia tem, o respaldo, que é uma coisa excelente que a polícia tem. Porque quando se envolve polícia, sabe que não é nada apenas assim, momentâneo. A Liga, que é quem comanda o desporto na cidade, e a Associação COR está aí junto com esses parceiros justamente para poder ajudar e melhorar cada vez mais essa vida familiar e social da nossa comunidade. Sim. Tenente Renato, e essa iniciativa, essa ideia, foi amplamente acolhida pelo batalhão de Polícia Militar de Caratinga, do local, e também outro tipo de suporte, e com isso também precisa de parceria. Quais as parcerias que estão sendo desenvolvidas? Com certeza, o projeto foi acolhido, né, pelo comando aqui da unidade, e foram estabelecidas aí as parcerias, apoios para o projeto, porque tem o suporte material também, né, como os dobôs que são utilizados. Então teve aí essas parcerias aí, do Supermercado Soares, a Aviação Santa Elizabeth, nos apoiaram aí, o Café Paula Maciel também teve o apoio aí para o projeto, né? Então essas parcerias aí é muito importante, né, para ser possível aí a realização do projeto. E outra coisa, né? As parcerias sempre são bem-vindas. Aquele empresário, o mesmo cidadão que quiser colaborar, como faz? Entra em contato algum rede social específica ou diretamente com vocês? Pode fazer contato direto, a gente faz a avaliação, né? Sim. Normalmente tem as demandas que nós apresentamos e a gente já procura ali alguns parceiros específicos, né? Sim. Mas pode fazer contato conosco, que a gente, se tiver alguma necessidade específica, né, é sempre bem-vindo aí esse apoio.
Perfeito. Todo mundo fala. Você queria acrescentar alguma coisa? Sobre essa questão quem tiver o interesse, né, pode entrar em contato com a polícia, pode entrar nas minhas redes sociais também, tanto no Instagram quanto no Facebook, Mestre Marcelo Cardoso. Cardoso com Z, não pode frisar isso. Isso, exatamente. E a gente vai estar aí para poder escutar e tentar, porque projetos, igual o pessoal lá do bairro, da comunidade diz, que de graça isso não vai para frente. Não é de graça, alguém paga por eles. Sim. Igual o ano passado, foram 22 crianças que participaram do exame de faixa que nós desenvolvemos no dia 16 de dezembro, lá no Clube Caratinga. E essas crianças, elas tinham que ter o Dobô, então a polícia foi através dos seus contatos com a Aviação Santa Elizabeth, o Café Paulo Maciel através do Ícaro, o Soares, né, o Supermercado Soares. Amareto também. Amareto, nós esquecemos de falar do Amareto, que eles de prontidão nos atenderam. Então essas crianças todas têm Dobô, certo? E aí a gente vai movimentando isso. Então as parcerias podem entrar em contato tanto com a polícia quanto comigo, ou talvez até com o Rogério Silva, né? Sim. Que ele é o parceiro, né, um dos idealizadores desse projeto, para a gente poder estar cada vez mais agregando nesse projeto para as crianças. Sim. Olha aquilo que já foi falado dentro dos benefícios, né? Do Taekwondo, é isso mesmo a pronúncia? Taekwondo, dos benefícios, né? Tem aquele princípio, né? Mente sã, corpo são, né? E quais você poderia, já falou da questão de disciplina e tal, a pressão por físico e com a mente, quais os benefícios que essa arte marcial traz? Bom, existem alguns estudos que a criança que ela se desenvolve em atividades físicas que exigem coordenação motora, atenção, foco, ela tem um desenvolvimento melhor na escola, ela tem um desenvolvimento melhor, vamos dizer assim, quando é adolescente já trabalha, no serviço. Por quê? Ele aprende a sociabilização, ele aprende a coordenação motora, ele aprende a respeitar regras, ele aprende uma série de fatores. Então, o Taekwondo, ele tem esses estudos, né, por exemplo, na Europa, alguns países da Europa, onde o Taekwondo é implantado nas escolas, certo? Aquelas crianças que praticam o Taekwondo em si, elas têm um desenvolvimento de até 30% a mais que aquelas que não participam, certo? O funcionário de uma empresa que ele já tem uma vida dentro da arte marcial do Taekwondo, ele vai ter um desenvolvimento até, né, 30%, 40% mais do que o outro. Então, assim, e detalhe, não somente na área comercial, mas na vida íntegra do ser humano. O marido, ele passa a ter mais compromisso, a esposa, ela vai ter mais condição, tanto física quanto emocional, de lidar com situações, que o Taekwondo, a arte marcial, ela não apenas te dá a questão física, mas sim emocional. Sim, é o que hoje em dia... Desenvolvimento emocional, digamos assim, parte para a formação de valores, também com isso cria desenvolvimento emocional. Inclusive na pandemia que nós enfrentamos há pouco tempo aí, nos 2 primeiros meses eu não dei aula de jeito nenhum. E aí houve a opção de dar aula online, eu comecei a dar as aulas online, e depois houve a opção de eu dar aula personal nas casas. Em 2 horas eu preenchi minha agenda da semana toda. E aí eu atendi várias crianças, e inclusive os pais passaram a praticar, eu ia dar aula para o menino, o pai estava lá dentro de casa ocioso, ele fazia também. Então, o desenvolvimento emocional para lidar com essas situações. O Taekwondo, a arte marcial em si, ela contribui para que a criança, o adolescente, o adulto, ele vai aprender a lidar com aquela situação, vai passar por ela mais fácil. Não é que ele vai resolver aquela situação, mas ele vai passar, porque problemas todos nós temos. Sim, a diferença é como você vai lidar com eles. E no caso do Taekwondo, né, que a gente ensina, que a gente prega, a gente procura passar isso para as crianças. Certo? Perfeitamente. Tenente Renato, não só as crianças que vão, eu acredito que os pais também acompanham as aulas das crianças. Como tem sido esse relacionamento e a percepção que os pais estão tendo do filho praticando essa arte marcial? É muito importante essa participação dos pais. Eu vejo, acompanhando as aulas lá do mestre Marcelo, que dentre esses assuntos, dentre esses benefícios que ele relatou, um muito importante é a questão da disciplina e do respeito. E o pai, ele acompanhando a aula ali, ele está também incutindo esses valores. Nunca é tarde para o aprendizado. Mesmo que ele não está praticando diretamente da atividade, ele está acompanhando o filho. Ele está observando o que o mestre está passando para o filho de valores ali através da prática esportiva. Então, eu observo como muito positivo essa participação dos pais
e também para eles levarem isso para a comunidade. É uma forma de estar interagindo com a comunidade do bairro e, de certa forma, gerando ali uma prevenção também através dessa atividade esportiva. Perfeitamente. Mesmo Marcelo Cardoso, né, que tem esse contato com os pais, qual o retorno que você está tendo? Olha, um critério que eu utilizo é que para a criança treinar, o pai tem que estar presente. Porque quando se trata de criança, a gente tem que tomar determinados cuidados. E esses cuidados, vamos dizer assim, eu tenho que demonstrar para os pais que a criança está lá, ela recebe um abraço com carinho, ela recebe uma atenção. E o pai estando presente, para a criança, é uma segurança. A segurança no sentido assim, que ele vai olhar para a arquibancada, que é onde os pais ficam lá, ele vai ver, meu pai está ali, ele está de olho em mim, então eu tenho que fazer o meu melhor. Certo? A segurança, vamos dizer assim, para a criança, é a segurança de que o pai está presente, que o pai está acompanhando aquilo que ele está aprendendo. Certo? Então é uma exigência que eu tenho para com isso. Então, os pais lá, eu vejo que durante o que os meninos estão desenvolvendo, estão aprendendo, os pais estão felizes. Eles estão vendo que compensa eles dedicarem aquele tempo ali, que é 40 minutos, 50 minutos de aula. Compensa. E aí a criança, ela começa a entender essa questão familiar, essa questão social, que ela precisa seguir as regras porque o pai está de olho nele, o pai está prestigiando, a mãe está ali de olho, olhando direitinho. E quando você está dentro de uma instituição que ela precisa disso, que a polícia ela trabalha com isso, né, tentando passar a cidadania para o pessoal, tentando passar a questão das regras da disciplina, quando há uma outra forma agregadora daquilo ali, é muito melhor. E com isso a família vai estar sempre sendo enaltecida durante esses processos nossos. E aí entra, como eu já disse, né, aula familiar. Eu tenho um processo de aula familiar que a cada 45 dias, 2 meses no máximo, eu faço uma aula familiar, trazendo para a família a importância de estarem juntos, presentes. Perfeitamente. Ô, Tenente, existe perspectiva, melhor dizendo, de ampliar esse projeto até pelo número de vagas ou até mesmo em outros núcleos? A questão do número de vagas fica limitado porque o mestre Marcelo que está à frente e ele tem a quantidade de alunos que ele consegue atender. Mas existe essa possibilidade de ampliar porque não foram preenchidas todas as vagas. Perfeitamente. E então tem possibilidade de ampliar nesse sentido, de aumentar aí essas vagas que já foram preenchidas até atingir o limite de que ele possa conseguir ministrar as aulas. Até é interessante falar isso, o mestre Marcelo, porque é o seguinte, uma coisa muito utilizada, digamos assim, no ambiente escolar, você pega nos países da Escandinávia, existe um número reduzido de alunos porque eles têm um entendimento que até tantos alunos o professor tem capacidade de dar atenção igual para todos. Então você também praticamente tem o mesmo método, né? Exatamente. Não adianta... Por exemplo, o espaço lá da polícia, lá do batalhão, é uma quadra, é uma quadra esportiva. Só que eu limito a 50 alunos na turma, porque esses que já estão lá, eu falo efeito manada. Os que já estão lá já estão condizentes com as regras que tem que seguir. Então, quando eu insiro uma criança que não está acostumada com aquela regra, automaticamente ela vai pelo efeito do outro. Certo? Então, quando você trabalha com crianças de 5 a 10 anos, que é o projeto, certo? Você tem que saber como resolver essas questões. Então, 50 alunos é um número ideal para se trabalhar. Lógico, como você está falando aí, vamos supor que apareça 100 crianças lá para poder treinar. Vai treinar 50 numa turma e 50 na outra. Então, a gente vai ter sempre uma maneira de trabalhar com essas crianças. O objetivo maior é tentar atender da melhor forma possível a comunidade. Certo? É o que a gente pensa. As aulas são preparadas, elas são durante a semana organizadas, para chegar lá tudo dentro de um processo, que eu chamo isso de processo educacional. Educacional não é só de educação, educacional é de comportamento, educacional é de mental, para a criança saber que ela vai brincar. Detalhe, a aula de arte marcial hoje, você não ensina lutando, você ensina brincando. Crianças até 10 anos não podem ter o contato físico, então você tem que trabalhar ludicamente. Então são técnicas que a gente utiliza, onde você vai dar uma coordenação motora, vai dar uma atenção. Isso é bom explicar, que as crianças não vão ter contato, não é isso? Não vai colocar um para enfrentar o outro, não é isso? É bom que as pessoas tenham esse tipo de conhecimento. Antigamente, como eu disse, como eu aprendi, era pancada uma atrás da outra, a gente entrava em luta toda a aula. Hoje você não pode fazer isso. Tem o ECA que a gente tem que respeitar, certo? Tem o pai, a presença do pai que a gente tem que respeitar. Às vezes você está com o pai lá
com um menininho de 1 ano, 2 anos vendo aquilo. Então você tem que transformar um ambiente vamos dizer assim, de brincadeiras o tempo todo. Igual eu tenho um aluno lá, que ele tem um irmãozinho pequenininho, certo? O aluno ganhou um dobô e o irmãozinho ficou doido querendo um dobozinho também. Aí o que eu fiz? Eu pedi para fazer um dobô pequenininho para ele. E ele esteve presente no exame de faixa de dezembro com o dobô. Então para ele aquilo é uma maravilha. Então aquela criança já vai crescer. Compensa eu seguir o que aquela pessoa está falando, porque eu estou sendo prestigiado com isso. E aí a gente vai tentando levar cada vez mais. Perfeitamente. Ô, Tenente Renato, das crianças que participam desse projeto, quais as principais mudanças você observou desde o início até hoje no comportamento delas? Quem vai ter maior condição de informar a propriedade é o mestre Marcelo. Mas eu percebo, pelo método que o mestre Marcelo utiliza, a questão dos diagnósticos, que encaminha questionários para os pais, para os professores, e ele também utiliza o método de premiar aquele aluno que ele tem uma melhora ali na disciplina, tanto na escola quanto em casa. Então, assim, eu percebi, até mesmo para a entrega dos dobôs, que foi utilizada a questão da meritocracia. E teve relato também dos pais que teve uma significativa melhora desses alunos na escola e dentro de casa também, quanto à questão de disciplina e respeito. Perfeitamente. Mestre Marcelo, só a visão já, o retorno que você tem dos seus alunos. Bom, como a gente tem esse trabalho há muito tempo, a maioria das professoras da cidade me conhece. Sim. E eu mando o questionário para a escola justamente para saber como é que está o comportamento escolar. E esse questionário passa por princípios assim: o aluno, qual o comportamento do aluno dentro da sala de aula, qual o respeito do aluno para com a professora, para com os colegas, comprometimento com as tarefas, certo? Desenvolvimento emocional dentro da sala. E as professoras dão as notas. Inclusive, eu tive dentro de uma escola, eu cheguei lá, conversei com a diretora e fui para a sala de aula, sentei lá na sala de aula para poder ver o comportamento do menino. A professora falou assim: mas como é que você consegue isso? Eu falei assim: eu consigo isso e muito mais. Primeira coisa, atenção. Segunda coisa, amor, carinho, certo? E terceira coisa, exemplo. Que não adianta nada eu falar para fazer e não fazer. Sim. Então, primeira coisa, exemplos arrastam multidões. Sim. Eu dou o meu exemplo e o aluno segue. Então, o desenvolvimento que eles tiveram pós-projeto foi enorme. Eu tenho várias professoras que me mandam mensagem: o fulano melhorou nisso, a ciclano melhorou naquilo. Você pode me ajudar naquilo, você pode me ajudar naquilo outro. E aí eu vou falando com os meninos, lógico, eu nunca direciono, eu falo: Joãozinho, você está fazendo isso na escola? Não. Gente, aquele menino que estiver fazendo isso, porventura no exame de faixa não vai participar. Ou se tiver já conquistado o dobô, ele perde. Como o Tenente Renato disse, é meritocracia, é tudo merecimento. Tudo. A gente parte do princípio seguinte: eu te ensino. Se você aprender, você vai fazer. Ou se você pelo menos não fizer, você tem que saber como é que faz. E aí a gente vai olhando isso. Inclusive, eu demorei 1 mês para entregar todos os dobôs. E aquela criança que estava com problemas na escola, que não respeitava a professora e tal, eu falava: quem não recebeu agora, se melhorar, semana que vem recebe. E teve 2 lá que foram os últimos a receber. E aí esses 2, as professoras falaram assim: olha, tinha que ter um Marcelo desse em cada escola da cidade. Quem sabe, né? Esse projeto, né, ampliando, quem sabe, né, Marcelo? Vai dar para atender todas as escolas de Caratinga. Certo, mas assim... Você que está nos assistindo aí... Eu garanto para vocês que o Taekwondo, ele consegue melhorar as crianças, certo? Desde que tenham profissionais capacitados para poder ministrar essas aulas. Até uma vez, até um tempo já, a gente conversando com uma entrevista que nós fizemos com o Marcelo, o mestre Marcelo, até que falando de questão de ética, né? Ele até falou o seguinte, que partindo do lado esportivo, é uma luta onde pede a correção. E o principal esporte no Brasil hoje é o futebol. Muitas vezes nas escolinhas o aluno aprende a simular falta, né? Então tem isso, né Marcelo? Tem isso. A forma de sempre agir corretamente que o Taekwondo propõe, não é isso? O Taekwondo hoje em dia, ele te mostra que a questão esportiva, você tem que treinar, você tem que fazer o certo. O que é o certo? Aí é competição. Eu tenho que colocar o pé no lugar certo para chutar. Se eu simular uma falta, eu vou tomar falta. Certo? E tem as regras da arbitragem, ao qual eu sou árbitro também. Se você tomar determinado número de faltas, você é desclassificado.
Então, é um pouco contrário ao futebol. Até a gente tem, vamos dar o exemplo de futebol, o Zico, quando foi para o Japão, lá, os japoneses, como é uma nacionalidade assim oriental e que seguem princípios, eles tinham dificuldade de poder seguir o que o Zico falava, porque eles são certos, eles são corretos. Certo? Lógico que com o passar do tempo eles acabaram entrando no mundo do futebol. Vou dar um exemplo bobo aqui. Você vai na partida de futebol, o pai leva o menino, você escuta várias coisas lá. Sim. Várias. Não vou falar aqui porque... eu falo, por exemplo, quando criança, eu ia com meu pai, escutava, o pai falava assim, ó, aqui no campo você pode falar isso, dentro de casa não, mais ou menos é isso. Mas vai num evento de taekwondo, você não escuta. Sim. Por quê? É a regra básica. Por exemplo, eu já fiz várias competições na cidade. E um princípio que eu falo, eu pego o microfone e falo mesmo, pais, aqui não é lugar de fazer isso. Se for fazer, faz lá fora, mas não deveria fazer. Porque o exemplo que você está levando para o seu filho é exatamente o que você está fazendo. Então, assim, numa competição, num evento de taekwondo, exame de faixa, apresentação e tal, você não vê isso. Sim. Justamente pelo que é a modalidade. A modalidade, ela requer isso, ela prega isso. E detalhe, todos os professores faixas pretas que estão ali, eles mostram isso. É o que hoje em dia toda a sociedade precisa. Sim, a questão do exemplo, né? Dar o exemplo, o bom exemplo vai ser seguido. Exatamente. E as pessoas falam assim, o mestre Marcelo fala isso e isso. Não, eu não só falo, eu faço. Pratica, mas né? Por quê? Eu sigo princípios. Detalhe, a Associação Core, ela é filiada à Federação do Taekwondo do Estado de Minas Gerais. Eu tenho o meu mestre lá. E ele me cobra determinadas coisas. Ele vem aqui, aqui a Campos, né? Eu já vi alguma participação dele, já acompanhando o exame de faixa, isso. tudo. Então, ele presencia o que a gente desenvolve. Então, eu tenho que seguir normas. A Associação Core hoje, ela é uma das entidades filiadas à federação maiores, com maior número de alunos, com maior prestígio nas comunidades, com projetos condizentes. Certo? Então, nós temos um nome a seguir, um nome a zelar. Então, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor que a gente pode. E aí vem questão de projeto, questão de exame de faixa, campeonatos. Então, nós temos um calendário que a gente tem que seguir ao longo do ano. E aí a gente segue esses propósitos. Aí entra, né, tudo aquilo que nós dissemos, parceiros, amigos, colaboradores, né, eventos que a gente vai fazer, a gente precisa de ajuda. Então é uma série de coisas, não é simplesmente chegar lá, dar aula e ir embora, não. Eu falo com os pais toda, isso. Né, eu falo com os pais isso. Estrutura, né, digamos assim. Não, é estrutura em todo sentido, estrutura familiar, emocional, local. Certo? Então, por quê? Para poder justamente mostrar para a sociedade em geral que projetos, eles não estão ali apenas para fazer festa, não. Projetos estão ali para poder melhorar a sociedade, melhorar, ter uma ação comum. Fator, né, de modificação positiva. Isso, né? Esse é o principal objetivo, modificar positivamente, né, acrescentar algo positivo na vida das pessoas que participam do projeto. Porque você não atinge apenas o aluno em si, a família, o vizinho, certo? Eu vou dar um exemplo aqui da gincana. A gincana, o propósito é ganhar prêmios. Só que eles vão ganhar prêmios ajudando. Ajudando quem? A sociedade. E aí, na campanha de agasalho, por exemplo, que é a primeira campanha que a gente faz ao longo do ano, que é porque o frio esse ano está prometendo. Então, a criança, ela pede o vizinho, ela pede o avô, ela pede o tio, ela pede o amigo, ela pede... Vai pedindo, né? Arruma uma roupa que você não usa aí. Então, o ano passado foram 3.500 peças de roupa doadas. Aí as entidades que foram agraciadas com isso, pode perguntar a elas, certo? Tem várias que a gente ajudou, mais de 10 entidades na cidade. Alimento, foram mais de 2.000 quilos de alimento doados também. E essas entidades trabalham com o mundo social, onde elas oferecem cestas básicas, oferecem alimento, oferecem as roupas que eles às vezes... E nada melhor ter o contato com as entidades, justamente elas sabem aquelas famílias que precisam. Não, quando eu comecei com essas campanhas, eu fazia sozinho, eu mesmo fazia. Só que eu vi que, através de uma criança, né, de um exame de faixa, eu dando presentes, né, eu dava os presentes para os meninos, ao qual eu comprava. Aí um menino falou com a mãe assim, né, mamãe, por que o papai não é igual ao tio Marcelo? Essa frase me marcou. Me marcou de que forma? Eu posso fazer com que o pai seja igual a mim. Ajudando. Ajudando de que forma? E aí nós começamos as campanhas. Começou com a campanha de agasalho, depois somou de alimento, e hoje é alimento, agasalho e presentes. Perfeitamente. Mas, Marcelo, citou a gincana, que já dura todo esse tempo. Claro, a iniciativa floresceu, mas para ter seu sucesso que
ela precisa de parceiros, né? Quais os parceiros todo ano estão lá ajudando? Olha, o ano de 2023 nós tivemos os parceiros que não foram parceiros, foram irmãos, certo? Que é o Cláudio Mol Soluções, né, do Claudinho e Daniela, que são meus amigos de longa data. Eles nos deram, né, um prêmio de primeiro prêmio do ano passado. Temos o Martinho da Inforcel, que é outro irmão também. O Supermercado Soares, que a gente não pode deixar nunca de falar deles, porque todo ano eles nos ajudam com alguma coisa, eles não deixam de nos apoiar, certo? A Mila Sapataria, que é meu amigo Ronaldo, inclusive o filho dele treina comigo. O Renato Ferraz, que é outro irmãozaço também, um cara que nos ajuda em todas as vezes que a gente precisa. O Esporte Clube Caratinga, hoje na presidência do Edgar, certo? Que nos ajuda. A academia Sindra Gold Team, que é a academia onde tem o maior número de alunos, né? Que é do Eduardo Sindra. Então a gente não pode nunca deixar de falar dessas pessoas. Então assim, a gincana só acontece em fruto, né, dessa amizade, dessas parcerias que a gente tem. E existem alguns outros parceiros que a gente sempre procura, né, que tem o Supermercado Irmão, certo? O Rogério, né, na pessoa do Rogério Silva, né, que é o radialista, sempre está à disposição. E esse ano de 2024 a gente vai estar fazendo um outro rastreio para a gente poder ver a quem vai poder nos ajudar. Porque a gente não pode chegar e impor. A gente pede, o que você pode me ajudar? E as pessoas vão ajudando. Por exemplo, o Dr. Wagner, que mexe com questão de veias, nos ajudou o ano passado. O Dr. Bruno Salvato, que nos ajudou também. Então a gente não pode deixar de citar essas pessoas. Perfeitamente. E a associação, até já foi dito, tem um respaldo muito grande diante da Federação Mineira, não é isso? Na verdade a gente não fala Federação Mineira, é Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais. Porque existem duas federações e uma fala Federação Mineira. Essa não é sua, da qual é associado, né? Porque cada estado ela só pode ter uma federação. E a Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais ela é vinculada à CBTKD, que é a Confederação Brasileira de Taekwondo. Por outro lado, a CBTKD é filiada ao Kukion, que é o órgão máximo do Taekwondo no mundo, que regere o Taekwondo no mundo. Então a Associação Quórum, ela é alguém filiada a uma entidade superior que comanda. E no nosso caso aqui é a Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, né, que hoje tem a presidência do grão-mestre Chang Xiaolin, que é um dos mais graduados no Brasil, né? E tem também a direção do grão-mestre Marcelino Soares, que é quem gere, né, que é uma pessoa íntegra também. Ele é uma grande pessoa, ele é muito íntegro no que ele faz, ele é muito coordenado, ele consegue coordenar a federação de uma forma que eu estou aqui para dizer que não existe outra federação no Brasil tão organizada igual a FETENG, a gente chama de FETENG. E a FETENG me cobra essa organização e a Associação Quórum segue esses propósitos, esses princípios, para a gente poder ter o respaldo. Digamos assim, tem uma cartilha emitida pela... Hoje, por exemplo, o ano passado nós formamos 6 faixas pretas. Esse ano a previsão é que forme mais uns 20. Sim, foi até em dezembro, né? Isso que eles estiveram em Belo Horizonte, até o professor que eu conheço, Flávio Matheus, está entre eles, né? Exatamente, o Flávio treina há muito tempo. Então, esse ano nós votamos com o propósito de formar até 20 faixas pretas. E não tem entidade em Minas Gerais que tem essa quantidade de movimento de faixas pretas. Mas isso é pelo trabalho honesto e íntegro que a gente utiliza. Perfeitamente. Ô, Tenente, o senhor falou a respeito também da integração com a comunidade, né, que esse projeto está proporcionando? Isso, é uma situação muito importante desse projeto, além do benefício para as crianças que são beneficiadas aí pelo projeto, essa interação comunitária. Porque, como eu disse, quando a criança vai para o projeto, o pai dele está o acompanhando, está indo até o batalhão. Então esse contato que nós temos com a comunidade através do projeto é muito importante para essa fortificação desses laços comunitários. Que nós estamos em contato com as pessoas ali, conhecendo às vezes os problemas que estão afligindo aquela comunidade. Então é uma oportunidade de nós realizarmos a prevenção criminal também através desse contato comunitário. Perfeitamente. Eu só reforçando, a criança, a família que quer, né, que a criança participe, não é só chegar lá, não existe um cadastro a ser feito no batalhão, não é isso? Sim, com certeza. Tem que fazer um cadastro, fazer exame médico. Se a criança não tiver condições, ela pode ser encaminhada aí através, talvez, para um posto de saúde local para fazer essa avaliação médica, para saber se ela tem condições de fazer essa prática esportiva. O ano passado
teve um médico que foi até o batalhão, né, foi conseguido através das parcerias também um médico, foi até o batalhão, fez essa avaliação médica das crianças, então tem que fazer esse cadastro prévio. Então a criança que tiver interesse, ela pode procurar lá o batalhão, que nós vamos fazer a inscrição dela, o cadastro, ela vai assistir uma aula com o mestre e iniciar ali, se tiver tudo certo, as aulas. Perfeitamente. Ô, mestre Marcelo Cardoso, para participar também da Associação Córeo, existem alguns critérios, não é isso? Na verdade, todos os alunos do Taekwondo, da Associação Córeo, quando você ingressa em uma academia onde tem o Taekwondo, ele já é membro da Associação Córeo. A partir do momento que ele é registrado, ele ganha um número de registro junto à federação, né? Tem um cadastro que se faz lá, então ele é membro da Associação Córeo. Ele recebe uma documentação que ele vai para os Estados Unidos, por exemplo. Aquela documentação, ele sai daqui faixa, vamos dizer que faixa verde. Chega nos Estados Unidos, aquela documentação o habilita a utilizar aquela mesma graduação, certo? Então, já está envolvida no nosso meio, onde tem um professor da Associação Córeo, ele já ingressa dentro da associação. Perfeitamente. Lógico, a associação tem um corpo, que é uma entidade jurídica. Ela tem um presidente, ela tem um vice, ela tem um secretário, ela tem um tesoureiro. E essa diretoria é que comanda juridicamente. E no meu caso, eu sou o presidente hoje, estou presidente hoje, certo? E eu consigo gerenciar o Taekwondo. O Taekwondo é o mestre que gerencia. Juridicamente é o corpo de professores, que são todos faixas pretas. Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Foi muito útil, né, para a sociedade saber desse projeto tão importante e como esse projeto é transformador, né, transforma vidas, a questão do bem, a questão da disciplina. Tem até uma música, o pessoal não entendia, conversando agora com vocês, deu para entender. Até da Legião Urbana que fala disciplina e liberdade, né? Muita gente vai ver disciplina e liberdade, porque a gente imagina, né? Se a pessoa tem disciplina, ela vai saber ser livre para escolher o que é bom para ela ou não. Então, gostei muito da conversa com vocês. Uma consideração final, Tenente? Só agradecer esse espaço aqui para falarmos do projeto, agradecer aí o mestre Marcelo também, e dizer que nós continuamos aí esse ano firmes aí com o projeto e, né, temos a perspectiva de melhorar, aumentar aí os alunos que são beneficiados e continuar com esse projeto que é tão importante ali para aquela comunidade. Perfeitamente. Mestre Marcelo? Primeiramente agradecer, né, o apoio, cedendo espaço para a gente poder estar falando um pouquinho daquilo que a gente gosta, que é ajudar o próximo, e dizer que as aulas elas acontecem terças e sábados lá no Batalhão de Polícia, de 9 horas até as 10 horas da manhã. A princípio são esses horários porque nós temos uma demanda. Se caso essa demanda aumentar, a gente pode flexibilizar mais os horários, tá? E só deixar aqui uma frase que eu sempre carrego, que é o slogan da Associação Córeo. Aqui a família faz toda a diferença. Perfeitamente. Muito obrigado a vocês. Gente, assista aí, compartilhe, dê o seu like. Valeu. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.